Enfim, Jaldinegro, chegou a sua hora de estrear na divisão de acesso. Eu sou Yuri Cogo Dias, repórter esportivo, e trago as informações de Novo Hamburgo e Bagé a partir de agora. Salve, salve, tudo certo com vocês? Sou Yuri Cogo Dias, repórter esportivo, e a partir de agora passamos a acompanhar a jornada do Grêmio Esportivo Bagé na divisão de acesso. E para você não perder nada, eu lhe sugiro e convoco. Se inscreve no canal, ativa a notificação para que toda vez que a gente produza um material do Grêmio Esportivo Bagé, você vai receber aí no seu celular, enfim, na sua conta. Curte este vídeo para que possa alcançar mais pessoas e o futebol bagiense se dissemine ainda mais. E também deixe algum comentário relativo ao conteúdo, alguma opinião sua ou quem sabe sugestão, elogios ou críticas relacionadas ao canal. Deixe aí nos comentários. Fechou? Vamos falar então de Novo Hamburgo e Bagé, jogo que está programado para este domingo às 3 horas da tarde no Estádio do Vale pela segunda rodada do Gauchão A2, a nossa popular divisão de acesso. Mas é o jogo de estreia do Bagé na divisão de acesso, já foram mais de 45 dias de pré-temporada. O Bagé ainda ganhou mais um bônus de uma semana de treinamentos, já que não pôde estrear na primeira rodada, porque o seu adversário, o Futebol Convida, acabou desistindo. Então agora acabou a ansiedade e o Bagé começa a sua luta rumo ao acesso. E temos alguns fatores, que evocam ainda mais essa necessidade do Bagé brigar pelo acesso à Série A do Gauchão. O primeiro é o tempo que o Bagé não joga a Série A do Campeonato Gaúcho. Fazem 31 anos que o Bagé não frequenta a elite do futebol gaúcho. A última vez foi em 1994. Faz tempo aí. Então, tá mais do que na hora do Bagé brigar por esse acesso. E o segundo motivo é a própria ascensão do seu rival, o Guarani Futebol Clube, que, além de ter se mantido na Série A do Campeonato Gaúcho, joga competições nacionais, como foi o caso nesta temporada com a Copa do Brasil e a Série D do Campeonato Brasileiro. E como a gente conhece a gangorra da rivalidade, o Bagé também não quer ficar para trás, até porque tem torcida para isso, tem história, tem tradição e tem potencial. Mas que para que consiga chegar neste degrau, precisa passar pela rigorosa divisão de acesso, que este ano tem um formato diferente. Em vez de ser dois grupos regionalizados, todas as equipes vão se enfrentar em turno único, ou seja, o Bagé tem 14 jogos pela frente, a começar por um dos adversários que, ao meu ver, é um dos mais difíceis desta divisão de acesso. Mas antes da gente de falar sobre o Novo Hamburgo, vamos falar um pouquinho de como que chega o Bagé e a disponibilidade de elenco para esta partida. Para este jogo, o técnico Gilson Maciel tem o desfalque apenas do lateral esquerdo Gustavo Nog, que ainda se recupera de uma lesão e não tem um prazo específico para retorno. A perspectiva é que o Vini Paulista ocupe a função ali na lateral esquerda. Também tem ali no banco à disposição o Gabriel Furacão, que é um dos atletas promovidos da categoria de base, mais especificamente da Sub-20. De resto, todo o elenco está à disposição, inclusive chegou nesta semana o atacante, o Felipe Café, que está à disposição também do técnico Gilson Maciel. O Tom Farias chegou nesta sexta-feira ao estádio Pedra Moura, então talvez ainda não esteja à disposição para essa partida contra o Novo Hamburgo, mas poderá vir estar para as próximas rodadas, ou para o jogo contra o Real em Tramandaí na próxima quarta-feira, ou quem sabe contra o Gramadense no outro final de semana, que aí sim vai ser o primeiro jogo do Bagé no estádio Pedra Moura pela divisão de acesso. De resto, todo o elenco à disposição e podemos considerar que sim, o Bagé é uma das equipes candidatas a brigar pelo acesso, mas precisa confirmar isso dentro de campo. Aquela famosa gíria do futebol, tem que dar liga dentro de campo. Então é isso que vamos ver nestas primeiras rodadas da competição, se o Bagé confirma ou não essa competitividade que se espera pelo clube. E por que se espera essa competitividade do Bagé? Não é somente pela questão de estar há muito tempo longe da Série A, é pelo elenco que foi montado este ano. Nas últimas duas edições da divisão de acesso, o Bagé não conseguiu passar da primeira fase. Em 2023, o Bagé acabou sendo eliminado no saldo de gols para o Lagianense
E em 2024 a equipe ficou de fora por apenas 2 pontos. E um detalhe que nas últimas 3 rodadas o Bagé conseguiu 2 vitórias e um empate. A situação, né, que a gente já conversou em outros momentos, quando o time se acertou, aí já não dava mais tempo. Então o Bagé também lidou nessas últimas temporadas com troca de treinadores no meio do caminho. E aí então até o que o novo técnico conseguisse implantar suas ideias, se perdia muito tempo. Então a expectativa é que o tiro tenha sido certeiro desde a primeira rodada aí sob o comando de Gilson Maciel, com Hélio Vieira, experiente do futebol gaúcho, Hélio Vieira, na gerência de futebol, e todos os demais membros integrantes da comissão técnica. E o elenco foi montado com vários jogadores que são conhecedores da competição, famoso que tem o perfil do acesso, e que foram já vitoriosos nesta competição. E a gente pode citar o centroavante Eduardo Júnior, Eduardão, que foi campeão da divisão de acesso pelo Santa Cruz em 2023 e foi artilheiro da competição. A gente pode citar o meia Cris Magno, que já passou várias temporadas pelo Bagé, foi campeão da divisão de acesso no passado pelo Monson. Os zagueiros Jéder e Marcos Arthur, o goleiro Lúcio, enfim, o meia atacante Alisson, todos eles também foram campeões pelo Monson ano passado. Tem também o volante Samson e o atacante Edson Silva, com larga experiência também jogando pelo Lajeadense. Enfim, opções não faltam aí para o Bagé de jogadores que têm rodagem, conhecem a competição. É uma competição muito difícil, principalmente entre junho e julho, que pega o inverno rigoroso aqui no Rio Grande do Sul, com os jogos em situações climáticas bem adversas. Divisão de acesso é um jogo muito pegado, de placares às vezes apertadíssimos, jogos que são decididos em detalhes na bola parada, que exige que os jogadores tenham um rigor físico muito, muito forte. É a famosa competição que tem que ser cascudo para jogar. Então essa é a divisão de acesso e o Bagé montou um elenco que atende os requisitos. Agora a gente precisa ver se vai dar liga ou não dentro de campo. E sobre o adversário do Grêmio Esportivo Bagé, o Novo Hamburgo, é um adversário que promete impor várias dificuldades ao Bagé. O Novo Hamburgo, ele desponta como um dos principais, se não for o principal candidato a subir para a primeira divisão do futebol gaúcho, até porque o Novo Hamburgo busca esse retorno ao gauchão. A equipe foi rebaixada em 2024 e o clube fez todos os esforços e imprimiu todo um planejamento para que de imediato consiga retornar ao gauchão, até porque faziam 20 anos que o Novo Hamburgo jogava a primeira divisão do futebol gaúcho, o Novo Hamburgo que foi campeão gaúcho em 2017, em cima do Internacional, que acabou tendo esse rebaixamento ano passado, então vai fazer de tudo para voltar à elite. A equipe é comandada pelo técnico Daniel Franco e conta no elenco com 2 atletas que foram campeões gaúchos naquela ocasião, em 2017. E aí a gente está falando do zagueiro Pablo e do volante experiente, volante Amaral, que prometem dar bastante experiência aí ao elenco. Também tem outros jogadores conhecidos aí do futebol gaúcho, também como é o caso do goleiro Omar, com passagem pelo Juventude. Tem o atacante Batista, formado na base do Grêmio, entre outros atletas aí com bastante rodagem pelo futebol gaúcho. Então a meta é muito clara e objetiva do Novo Hamburgo: subir. E na primeira rodada o Novo Hamburgo estreou com vitória fora de casa, 1-0 sobre o Gaúcho de Passo Fundo, então promete incomodar. Mas, pelo que a gente tem visto nas publicações da imprensa de Novo Hamburgo, técnico Daniel Franco, mais de uma vez, emitiu uma declaração alertando o cuidado que o Novo Hamburgo deve ter com esse confronto com o Bagé. Inclusive, classificou com o Bagé como um time muito bom e competitivo para jogar a divisão de acesso. Então, considerando os esforços que essas duas equipes fizeram, a expectativa é que seja um grande jogo de futebol neste domingo. Chegou a hora já de Negro de jogar a divisão de acesso. Então, neste domingo, 3 horas da tarde, Novo Hamburgo e Bagé no Estádio do Vale. E depois, às 5h30 da tarde, a gente faz uma live aqui no canal trazendo toda a repercussão desta partida. Feitoria, gurizada. Valeu, bom fim de pra vocês. Tamo junto.